Olá pessoal, aqui novamente. Hoje nós vamos para a segunda parte da nossa atividade, aí do nosso terceiro bloco. E aí a gente vai dar seguimento no estudo sobre potência, tá? Na nossa primeira aula, nosso primeiro vídeo, nós falamos sobre a questão das potências, como calcular essas potências, tá? Explicamos sobre essas questões até a questão 5. Espero que vocês tenham assistido o vídeo. Quem não assistiu, pode estar clicando na descrição do vídeo no link que eu vou deixar aí para vocês poderem assistir novamente ou assistir pela primeira vez. E hoje nós vamos iniciar aqui o estudo da segunda parte, onde vamos tratar de potência com expoente negativo, tá? De antemão é importante ler essas páginas antes e observar tudo direitinho. Aqui na atividade de vocês já trago uma explicação clara de como responder essas questões, tá? Para indicar uma potência com expoente inteiro negativo, escreve-se o inverso da base e muda-se o sinal do expoente. Eu tentei simplificar o máximo possível, tá? Lembrando vocês que nenhuma potência, quando não tem denominador, esse denominador, ele é o denominador 1, tá? Então por isso que ele é invertido. E como todo número elevado a 1 é a base, aqui já ficou 1 sobre A. Então, gente, eu trouxe aqui dois exemplos, tá? Respondidinho, para vocês entenderem como eu posso mudar, transformar essa potência com expoente negativo numa potência com expoente positivo, que a gente já sabe como calcular. Então, primeiramente, eu tenho menos 4 elevado a menos 3, né? Ou elevado à terceira potência negativa. Aqui embaixo eu tenho que ter consciência que tem 1, certo? Então, é menos 4 sobre 1, inverteu, ficou menos 1 quarto. E o menos 3 agora é mais 3, então menos 1 quarto ao cubo. Então, a lógica é essa, depois é só responder normalmente, tá? Do mesmo jeito aqui, ó, 2 quintos, inverte o 5 para cima, o 2 para baixo, e agora fica positivo o menos 2. Eu faço isso sempre em potência com expoente negativo. Então agora vocês já têm condição de responder essa atividade 6. Aqui, ó, no menos 3 não tem, então é porque é 1. Eu vou fazer isso, menos 1/3 elevado ao quadrado. Ok, como a pergunta pediu para transformar e em seguida calcular potências, nós vamos agora calcular. Se está elevado ao quadrado, significa que eu vou repetir duas vezes. Uma aqui, vezes outra aqui. Ótimo. Agora é só responder lembrando das regras matemáticas que vocês já aprenderam. A primeira delas é que, quando os sinais são iguais em uma multiplicação, o resultado é positivo. Então, para isso aqui, gente, ó, para esse cálculo aqui, o resultado vai ser positivo, tá? E é muito fácil. Numerador vezes numerador, ou seja, 1 vezes 1, aí vai dar 1, certo? E denominador vezes denominador, 3 vezes 3, 9. Esse é o resultado do item A. Então, muito simples, tá? Inverte a base, o que está embaixo passa para cima, o que está em cima passa para baixo. E troca aqui o sinal. O expoente vai virar positivo. Depois é só calcular normalmente. Então, ela tem condições de responder essa atividade. Boa atividade, pode responder essa atividade 6, tá? Então, espero que você já tenha respondido aí a atividade 6. Nós vamos prosseguir, né, com a outra parte, com as outras questões. Mas antes a gente vai ver um pouco, uns recortes, o que tem no livro de vocês, né? Primeiramente, a propriedade das potências com expoentes inteiros. Gente, essas propriedades são as mesmas para expoentes naturais, tá? Olha, isso aqui, potência de mesma base, multiplicação, conserva a base, soma o expoente. O que vocês precisam ter é cuidado com os sinais, tá? Olha, 5 ao quadrado vezes 5 elevado a menos 6. Então, eu vou repetir o 5 e somar os expoentes. 2 mais menos 6. Então, significa que os parentes vão estar sempre fazendo parte dessas questões. E aqui, gente, vale uma regra que nós já estudamos em outras atividades.
tá? Quando eu vou eliminar o parênteses, se aqui for mais, o que está dentro não muda. Se aqui for menos, o que está dentro do parênteses muda, tá? Então eu tenho 2. Como aqui é mais, eu vou usar o próprio menos 6. E agora como eu resolvo? Adição e subtração. Não confunda com a regra de multiplicação e divisão, tá? Adição e subtração, eu observo o seguinte: se os sinais são iguais, eu vou diminuir e conservar o sinal daquele que tem maior valor absoluto. Como aqui o que tem maior valor absoluto é 6, o resultado vai ser negativo. E vou diminuir 6 menos 2, 4. Por isso que o expoente é esse aqui, tá? Então está escrevendo na forma de uma única potência. Eu tinha duas, escreveu uma. Do mesmo jeito aqui, ó, tá? Nós temos aqui, ó, menos 3 mais menos 2. Estou fazendo aqui só dos expoentes para vocês verificar o que acontece. Mais uma vez, se é soma, eu vou eliminar aqui, não vai mudar nada do de dentro. Então, mesmo que eu escrever menos 3, menos 2. Agora, os sinais são iguais. Então, a gente soma, dá 5, tá? E o sinal tem que ser o mesmo que está aqui. Se os dois for de mais, fica mais. Como os dois são de menos, é menos 5. Tá? Por isso que é 10 elevado à quinta potência negativa. Então, neste caso, a gente vai lembrar sempre. A multiplicação, a gente soma os expoentes de potência de mesma base, tá? Aqui foi usado um exemplo com letras e número. Então, significa que é n mais 3. Agora vai depender qual vai ser esse valor para n. Então, para por aqui, porque não tem como eu juntar o n com 3 sem saber quanto vale n, certo? Essa é a primeira propriedade. Então, repito, na multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. A segunda propriedade se trata da divisão, tá? Nós já vimos isso antes. Olha, pode vir com os dois pontinhos ou como fração. É a mesma coisa, tá? Inclusive, a gente tem duas questões para a gente poder analisar e tem uma que está com fração. Fração é divisão, certo, gente? Divisão. Então, a gente tem que pensar sempre nisso, que a fração é uma divisão. Então, como a primeira propriedade era a multiplicação de potência de mesma base, essa se chama divisão. Como a primeira, na multiplicação a gente soma os expoentes, nessa a gente diminui os expoentes, tá? Então é simples também, tá? Olha aqui, 6 elevado à quarta dividido por 6 elevado a 7. Então diminui o expoente, 4 menos 7. E aí? 7 menos 4 é 3, sinal do que tem maior valor absoluto. A outra, 3 dividido por 10 elevado a 10 elevado ao cubo dividido por 10 elevado à segunda potência negativa. Olha, ficou 3 da primeira menos, dentro do parênteses, a segunda. O que eu falei antes. Como agora que eu vou eliminar o parênteses e esse aqui tem sinal de menos, então eu troco o sinal do que está aqui dentro. Tá? Vai ficar 3, em vez de ficar menos 2, vai ficar mais 2. E aí vai dar 5. Tá? Olha aqui, 10 elevado à quinta. Outro exemplo aqui agora, né? É também uma divisão. Eu vou usar aqui menos 5 menos menos 7, tá? Como foi feito aqui, ó. Como vocês podem ver. Como aqui é menos, aconteceu o que com menos 7? Ficou com sinal de mais, certo? Então aí diminuiu, deu 2, o sinal do maior, do 7. Então aqui é mais 2. O mais, como ele é positivo, ele não tem necessidade de aparecer. Outro exemplo aqui, gente, ó, feito também da mesma maneira, tá? Com letra. E tudo seguindo o mesmo padrão. Na divisão, a gente conserva a base e diminui os expoentes. Agora, pessoal, temos aqui a terceira propriedade. Tá? Então, nesta propriedade, né, o próprio símbolo aí já explica o que nós vamos fazer. Tá? Vou observar isso aqui. Ó. Quando vem uma potência de uma potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Olha os três exemplos aqui. Ó. Respondido. Conservou 10 e multiplicou. Lembrando vocês que na multiplicação e na divisão a regra é a seguinte: se os sinais são diferentes, tá? O resultado é negativo. Se os sinais forem iguais entre dois números, tá? O resultado vai ser positivo. Então é importante que vocês lembrem dessas regras, que ela é diferente. A da multiplicação e divisão é uma, e da adição e subtração é outra observação que a gente faz.
Então, aqui 3 vezes 2 é 6. Mas o sinal do 3 quando não tem é mais. Como aqui é menos, foram diferentes, então menos 6, certo? Olha aqui, ó, menos 1 vezes menos 3. Sinais iguais, dá positivo, por isso ficou 5 elevado a 3 ao cubo positivo. Outro exemplo aqui, ó, x vezes 5, os dois é demais, os dois é positivo, aqui manteve positivo também. Essa é uma das propriedades mais fáceis que tem no ensino de matemática, no estudo de potência. Aqui, mais uma vez, a quarta propriedade, né? Ela é potência de um produto, tá? Ou quociente também, no caso da divisão. Mas é muito simples, que mostra que quando eu tenho uma multiplicação de aqui número diferente dentro do parênteses elevado a um expoente, esse expoente vale tanto para o primeiro quanto para o segundo ou para o terceiro ou quarto, quantos números tiver aí dentro. Olha, 2 elevado a menos 4 e 5 elevado a menos 4. O mesmo aconteceu aqui, ó. O menos 3 foi válido para os dois. O mesmo aconteceu aqui, ó. O menos 2 foi válido tanto para o 10 quanto para o x. E aqui também, certo? Isso aqui é com x diferente de zero, porque não vai ter potência com zero elevado a um expoente negativo, porque a gente não pode fazer lá a inversão, como teve uma outra atividade, a outra parte, né, da aula, fala de potência com expoente negativo. Embaixo nunca tem divisão por zero. Então, sempre vem essa restrição, mas não interfere em nada aqui na forma da gente imaginar e responder aqui esta propriedade. Tem aqui a informação. As mesmas propriedades estudadas para potência com expoentes naturais vale para expoente inteiro. A base real não nula. É o que eu falei aqui do x diferente de zero. Então, a gente já viu isso em outros assuntos em anos anteriores também. Bom, agora vocês têm condições, tá, de responder aqui esta atividade seguindo essas regras. Observando que aqui eu tenho uma multiplicação, eu vou conservar e somar os expoentes, tá? 11 mais menos 8. Ok. Pede 7. Aqui 11, tá? Como aqui é mais, eu vou eliminar aqui, né? Sem trocar o sinal do 8. 11 menos 8, 7 elevado ao cubo. Tá? Aqui é a divisão, você vai subtrair. Aqui é da potência de uma potência, você vai multiplicar. Basicamente, só tem esses três modelos. Ó, divisão, multiplicação, né? Vai aqui, ó, somar os três. Tá? 3 mais menos 7 mais 5. E aí depois elimina os parênteses e resolve a encontrar o 8 elevado a determinado número aí, certo? Aqui também é soma, tá? Aqui é subtração. E preste atenção no que a gente acabou de explicar aí das propriedades. Essa segunda propriedade também é da mesma forma, tá, gente? Aqui você pode conservar o 10, né? E como se trata de uma divisão, gente, é diminuir os expoentes, tá? Então vai ser menos 2, menos, que é de diminuir, menos 4. E aí você repete o 10 e o menos 2 está no começo, eu vou repetir também. E aqui, ó, como aqui é menos, tá? Eu vou trocar aqui para o sinal de mais 4. Ok, agora sinais diferentes na adição e subtração. Você simplesmente diminui. 4 menos 2 é 2, sinal do maior é positivo, então aqui é mais 2. Mas não precisa colocar o mais. O número sem o sinal ele já é positivo. Então, segue da mesma maneira. Tenta responder aí as outras letras, né, os outros itens, e esse também, é claro. E espero ter ajudado vocês, tá? Eu acredito que com essa aula vocês têm condição de responder essas atividades. E se tiver dúvida, né, o grupo do WhatsApp está aí, pode deixar suas questões. E quinta-feira, no nosso plantão, a gente vai estar esclarecendo essas dúvidas e outras que surgirem. Então, bons estudos e até mais, pessoal.